Isaías capítulo 47. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Versículo 5. Os juízos de Deus têm sido derramados sobre a terra desde que a mancha do pecado a corrompeu. A expulsão de Adão e Eva do Éden, a exclusão de Caim, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, a morte de Nadab e Abiú, as pragas no Egito, os 40 anos de peregrinação israelita no deserto, o cativeiro babilônico, a queda de reinos, tudo aponta para o fim do pecado de uma vez por todas, pelo reino que subsistirá para sempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. Um reino que jamais será destruído. Daniel capítulo 7, versículo 14. Mas antes de cada juízo, houve um apelo, um tempo de oportunidade e uma orientação segura, sendo alguns deles mais uma forma divina de alcançar os impenitentes. A nossos primeiros pais foi dada clara advertência: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 ao 17. A Caim foi feito o apelo: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Gênesis capítulo 4, versículo 7. Aos antediluvianos foi-lhes dada uma voz profética por 120 anos. A Sodoma e Gomorra, séculos de oportunidade foram dados para que se arrependessem de sua soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, pois que nunca amparavam o pobre e o necessitado. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. A Nadab e Abiú foi-lhes conferida a responsabilidade sacerdotal e o privilégio de contemplar os objetos que apontavam para a redenção do mundo, mas levaram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Levítico capítulo 10, versículo 1. Também, antes mesmo da primeira praga, Faraó foi advertido quanto ao desfecho de sua rebeldia. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Êxodo capítulo 4, versículo 23. A Israel foram dadas provas mais do que suficientes de que o Senhor cumpriria sua promessa de fazê-los entrar e possuir Canaã, mas preferiram se unir aos espias murmuradores, de forma que diziam: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Números capítulo 14, versículo 4. O profeta Jeremias percorreu o reino de Judá com o apelo do céu para livrá-lo do jugo babilônico. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Jeremias capítulo 4, versículo 4. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, as nações da Europa e todas as nações foram e têm sido igualmente advertidas por profecias que se cumprem com precisão cirúrgica. E aproxima-se o dia em que o Senhor tomará vingança e não poupará homem algum que não se apartou dos pecados da Babilônia espiritual. Examinai e dai ouvidos à voz profética de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 ao 12. Logo, os juízos de Deus cairão sobre os ímpios, num momento, no mesmo dia. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Ele virá com poder e muita glória para reunir os seus escolhidos dos 4 ventos
de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículos 30 ao 31. De que lado estaremos? Se até agora não tomaste a sério estas coisas, agora é o tempo de entender que ninguém te salvará se não atenderes ao apelo final. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Ouve isto. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Consideremos com temor e tremor o que escreveu Ellen White. Meus irmãos, lede o livro do Apocalipse do começo ao fim e perguntai a vós mesmos se não seria melhor gastar menos tempo em discussões e contendas e começar a pensar em quão depressa estamos nos aproximando da última grande crise. Aqueles que procuram dar a impressão de que não há nenhuma significação especial nos juízos que o Senhor agora está enviando sobre a terra, logo se verão obrigados a reconhecer o que agora eles preferem não perceber. E recebereis poder, página 288. Vigiemos e oremos. Bom dia, alvos da misericórdia divina. Oremos e trabalhemos por nossos familiares e amigos que ainda não tomaram uma firme decisão ao lado de Cristo. Rosana Garcia Barros.